Bienvenido, Silvio. Gracias. Si puedes presentarte explicando un poco quién eres, lo que haces, tu trayectoria. Bem, eu sou um filósofo brasileiro, trabalhei muitos anos com educação, comecei minha carreira como professor da educação secundária no Brasil e logo em seguida fui trabalhar na universidade e trabalhei por mais de 30 anos na universidade, sobretudo ensinando filosofia da educação e atuando na formação de professores a partir da filosofia. Uno de los conceptos con los que trabajas en tu obra es el de educación menor. ¿Puedes explicar qué significa? Sim. Bom, educação menor é um conceito que eu tentei desenvolver a partir da filosofia de Deleuze e Guattari, dois filósofos franceses, que propõem o conceito de uma literatura menor contraposta a uma literatura maior. Tá? E depois vão desenvolver também essa perspectiva, falando de uma ciência maior e uma ciência menor, uma filosofia maior e uma ciência menor e uma filosofia menor, e assim por diante. Não? Então, sempre contrapondo esses dois níveis, do maior e do menor, mas que sem pensar uma contradição entre eles, mas mostrando que, assim como é possível fazer uma literatura maior, que implica num uso canônico da língua, também é possível fazer uma literatura menor que implica em um uso singular, em um uso diferenciado da língua. O exemplo que eles vão desenvolver a partir disso é justamente a literatura de Franz Kafka, que vão mostrar que é um autor que escreve em alemão, mas não na língua alemã canônica. E a grandeza da literatura de Kafka está no fato de ser uma literatura menor. Né? Então, menor não num sentido também de tamanho ou de importância, mas de diferença em relação ao maior. E a partir dessas ideias, eu tentei desenvolver a noção de uma educação maior e de uma educação menor, também como uma contraposta à outra, mas também uma como complementar à outra, com a ideia de que se temos um nível de educação que é maior, que é aquela educação que se produz a partir dos ministérios de educação, das secretarias de educação, como uma forma de produzir políticas públicas de educação e, com isso, controlar os atos educativos, controlar o trabalho dos professores, que são, então, guiados por essas políticas. Por outro lado, nós temos também o trabalho do professor na singularidade do seu ato na sala de aula. O professor que, junto com os seus alunos, para além de toda essa política educativa que se produz e que parece ser imposta a ele, o professor, dentro da sala de aula, com os seus alunos, tem toda a liberdade de desenvolver o seu trabalho e desenvolve efetivamente o seu trabalho, claro, em relação com essas políticas educativas, mas não necessariamente seguindo à risca tudo que implica essas políticas educativas. Né? E por isso eu penso que podemos chamar de educação menor esse ato pedagógico do professor, de cada professor, na relação com seus alunos, na singularidade da sua sala de aula. Es muy importante este concepto de singularidad, de tener en cuenta tanto lo particular específico de cada profesor, pero también de que reconozca esa singularidad en su estudiantado. En este sentido, ¿cuál sería el papel de la empatía en la relación pedagógica? Do meu ponto de vista, a empatia é fundamental, porque esse trabalho, como eu dizia, é sempre singular, é singular de cada professor, mas também é singular na relação de cada professor com cada turma. E cada professor se relaciona de forma distinta com cada turma de estudantes, porque cada turma de estudantes é distinta. Então, o mesmo professor, na mesma escola, mas com turmas diferentes, ele vai ter trabalhos diferentes, não é? Porque na sua singularidade, em relação com a singularidade dos estudantes, é que se vai produzir esse trabalho educativo que é necessariamente coletivo. Então, não é simplesmente o professor aplicando a sua metodologia, o seu pensamento, o seu trabalho,
para um grupo de estudantes, é o professor interagindo necessariamente com esse grupo de estudantes. Então, a depender de como os estudantes se portam, se transformam também as atitudes do professor. Então, esse ato empático de ouvir o outro, de se colocar junto com o outro, é fundamental para que esse processo educativo aconteça. Y también para terminar, quería preguntarte si puedes compartir alguna experiencia real que tú conozcas para también aterrizar el concepto de educación menor. Sim, bom, conheço a minha própria prática, né, que tem sido, ou foi, ao longo desses 30 e tantos anos, uma prática de educação menor no contexto, mais recentemente, né, no contexto da educação universitária, né, mas eu sempre me compreendi como um professor livre e que podia, na sala de aula, desenvolver com os estudantes aquilo que eu pensasse que fosse possível desenvolver com aqueles estudantes especificamente. E, claro, eu nem sempre chamei isso de uma educação menor, mas a partir de um determinado momento comecei a compreendê-lo assim, mas eu diria que foi a prática que eu desenvolvi como professor ao longo da minha vida como professor, que pode ser vista como uma educação menor. Mas, além disso, tendo publicado alguns textos sobre esse tema e alguns professores que leram esse tema e procuram desenvolver as suas práticas também nesse sentido, na educação básica, tanto na educação primária quanto na educação secundária, eles me dão notícias dessas relações e de como conseguem produzir com seus estudantes isso que a gente propõe chamar de uma educação menor. Pues muchísimas gracias, creo que es un concepto muy, muy necesario y que nos ayuda también a enfrentarnos en la pedagogía y la docencia hoy a los retos que tenemos hoy en día. E eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Gracias.